Eu estava grávida, e o homem mais temido do reino acabou de pedir que eu provasse a sopa dele. Ninguém em Valíria dizia o nome do duque em voz alta. Na capital, Ravenna Alta, bastava um sussurro sobre ele para as janelas se fecharem, como se o vento carregasse espionagem. Diziam que Duque Caio Valeran não sorria, que tinha olhos de pedra e mãos que assinavam decretos como quem sela destinos. Mas eu, Lívia Moraes, não tinha luxo de temer histórias. Eu só tinha fome, um ventre crescendo sob o avental e uma carta amassada no bolso que ainda ardia como brasa. A última mentira do homem que me prometeu casamento e fugiu quando soube do bebê. Naquela noite, a cozinha do palácio fervia. Panelas batiam como tambores de guerra, o cheiro de carne e vinho se misturava ao do medo. Eu era só mais uma cozinheira contratada às pressas, escondendo o enjoo e a vergonha, tentando não desmaiar na frente das outras. Se eu perdesse aquele trabalho, eu não teria onde dormir. E no inverno de Valíria, uma mulher sozinha era menos que nada. Foi quando a porta do corredor se abriu sem aviso. O silêncio caiu como uma lâmina. Eu vi primeiro as botas impecáveis, depois o casaco escuro, o brasão de Valeran no peito. E então ele, alto, rosto sério, um cansaço antigo no olhar. O duque entrou na cozinha como quem entra num campo inimigo, e todos se curvaram. Eu tentei fazer o mesmo, mas meu corpo hesitou, porque o bebê se mexeu e a pontada na lombar me roubou o ar. Ele percebeu. Você. A voz dele não era alta. Era pior. Era calma. Venha. As outras cozinheiras me olharam como se eu estivesse sendo chamada para o cadafalso. Eu limpei as mãos no avental, sentindo o suor frio, e caminhei até ele. O meu coração martelava. Eu pensei, ele vai me mandar embora. Ele vai notar minha barriga. Ele vai perguntar do pai, e aí eu estaria perdida. Mas o duque apenas apontou para a panela maior, onde uma sopa de castanhas e alho poró borbulhava. Você fez isso. Engoli seco. Sim, excelência. Ele se inclinou, aspirou o aroma como alguém que procura veneno no ar, e então olhou diretamente para mim. Prove. O mundo estreitou. Minhas mãos tremiam. Eu peguei uma colher, soprei, provei. A sopa estava boa, mas eu quase não senti o gosto. O que eu senti foi o olhar dele me atravessando, descendo sem pudor para a curva do meu ventre. Meu rosto queimou. Está adequada? Eu consegui dizer. Ele ficou um segundo em silêncio, um segundo longo demais. Está viva, disse ele. E isso hoje é raro. Eu não entendi, mas antes que eu perguntasse, ele fez algo que ninguém naquela cozinha esperava. Tirou as luvas, apoiou-as na mesa e falou baixo, como se só eu devesse ouvir. Quem está te escondendo aqui? Senti a garganta fechar. Eu não sabia se era acusação ou proteção. A vergonha veio primeiro. Ninguém, excelência. Eu só preciso trabalhar. Os olhos dele não suavizaram, mas alguma coisa se quebrou ali, bem no centro daquele rosto de pedra. Ele olhou de novo para minha barriga e sua voz saiu mais baixa ainda. Quantos meses? Eu devia mentir. Devia negar. Mas eu estava cansada. Cansada de esconder. Cansada de ser culpada por ter sido abandonada. Quase 6. O duque respirou fundo, como se aquilo doesse nele. Depois ergueu o olhar para mim de novo. Você não vai ser demitida. Minhas pernas quase cederam. Excelência. Ele deu um passo mais perto. Eu senti o perfume discreto de couro e madeira, e um frio estranho na nuca, como se o destino tivesse encostado em mim. A partir de hoje, disse ele, você cozinha apenas para mim. As outras cozinheiras se entreolharam, incrédulas. Eu também. Porque aquilo não fazia sentido. Um duque escolhia uma cozinheira grávida recém-chegada para servi-lo? Por quê? E então ele completou, num tom que parecia promessa e ameaça ao mesmo tempo. E ninguém no palácio vai tocar em você, nem com palavra. Minha boca abriu, mas nada saiu. Eu só conseguia pensar em uma coisa. O reino inteiro vai me odiar. Ele virou para sair, mas parou na porta e falou sem olhar para trás. Lívia. Ele disse meu nome como se já me conhecesse. Se alguém perguntar, você diz que foi ordem minha. O corredor engoliu a figura dele e a cozinha voltou a respirar. Só que agora eu não respirava direito, porque eu sabia. Quando um homem como Caio Valeran escolhe proteger alguém, é porque está pronto para comprar uma guerra.
e eu, com um bebê no ventre e o coração cheio de cicatrizes, acabara de ser colocada no centro dela. Antes de seguirmos, se você está sentindo o peso dessa escolha, curta e se inscreva para não perder mais histórias como essa, porque o que Lívia ainda vai descobrir sobre o Duque vai mudar todo o reino. Na manhã seguinte, o palácio parecia outro lugar, não porque tivesse mudado, mas porque eu tinha mudado dentro dele. Acordei antes do sino, com o corpo dolorido e a mente em vigília. O quarto que me deram era pequeno, perto das cozinhas, mas limpo, uma cama só para mim, um cobertor inteiro. Aquilo por si só já era luxo demais para quem dormira semanas em celeiros emprestados. Passei a mão pela barriga. Calma, murmurei. A gente ainda está aqui. O bebê respondeu com um movimento lento, como se me lembrasse que não havia volta. Eu não era só eu. Quando cheguei à cozinha, o clima estava errado. Conversas cortadas, olhares que desviavam rápido demais. Marta, a cozinheira mais velha, foi a única que se aproximou. Lívia, ela falou baixo. O que você fez? Engoli seco. Eu cozinhei. Ela soltou um riso nervoso. Não se faça de boba. O Duque nunca escolhe ninguém. Ele manda, ele descarta. Eu não pedi nada, respondi. Juro. Marta me analisou por um segundo, como se tentasse decidir se eu era perigosa ou apenas ingênua. Pois agora você é marcada, concluiu. Protegida e marcada. Antes que eu pudesse perguntar o que aquilo significava, um criado apareceu. Lívia Moraes. Ele pigarreou. O Duque quer o desjejum em seus aposentos. Apenas você. O silêncio caiu de novo. Caminhei pelos corredores como quem pisa em gelo fino. As paredes eram altas demais, frias demais. Quando a porta se abriu, vi um espaço sóbrio, mesa simples, livros empilhados, mapas abertos. Nada de luxo exagerado. Aquilo me surpreendeu mais do que deveria. Ele estava de costas, olhando pela janela. Pode entrar, disse sem virar. Coloquei a bandeja sobre a mesa. Minhas mãos tremiam. Preparei pão quente, queijo curado e chá de ervas, falei. Evitei especiarias fortes. Ele virou devagar. Por causa do enjoo? Corei. Sim, excelência. Já disse, corrigiu sentando-se. Quando estiver sozinha comigo, dispense isso. Desculpe-me, senhor. Ele observou o pão, partiu um pedaço, provou em silêncio. Depois assentiu. Você tem mãos honestas. A comida não tenta impressionar. Eu cozinho para alimentar, respondi sem pensar. Ele ergueu os olhos. E para sobreviver. Não era uma pergunta. Sim. O Duque bebeu o chá, apoiou a xícara e ficou me olhando por tempo demais. O desconforto cresceu. Sente-se, disse ele de repente. Não posso. Pode. É ordem. Sentei na ponta da cadeira, rígida. Quem é o pai da criança? Perguntou direto. Meu peito apertou. Alguém que não importa mais. Importa, ele disse. Para mim. Por quê? Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Ele se inclinou um pouco. Porque este palácio engole pessoas frágeis e porque homens que abandonam filhos costumam voltar quando percebem que perderam controle. O nó na garganta voltou. Ele não vai voltar. Você tem certeza disso? Perguntou. Baixei os olhos. Não. O Duque respirou fundo. Aqui está o acordo, disse. Você cozinha para mim, não sai do palácio sem permissão. Em troca, ninguém a toca, ninguém a humilha. E quando a criança nascer, terá médico, parteira e teto. E depois? Arrisquei. Depois, ele hesitou. Depois veremos. Houve um silêncio pesado. As pessoas vão falar, eu disse. Elas já falam, respondeu. A diferença é que agora sabem que não devem cruzar a linha. Levantei-me com cuidado. Por que está fazendo isso? Perguntei finalmente. Ele demorou a responder. Porque já vi mulheres desaparecerem grávidas neste reino, disse baixo. E por que... Ele parou. Porque não quero ver outra. Algo na voz dele não era autoridade, era memória. Naquela semana minha rotina mudou. Eu não cozinhava mais para dezenas, cozinhava para um homem só. E estranhamente ele sempre aparecia, às vezes em silêncio, às vezes fazendo perguntas simples. Você aprendeu com quem? Com minha mãe.
Ela ainda vive? Não, sinto muito. Um dia, enquanto eu cortava legumes, ele observou. Você não abaixa a cabeça quando fala comigo. Não sei fazer isso sem cair, respondi. Um canto quase invisível da boca dele se moveu, quase um sorriso. Mas nem todos aceitavam aquele silêncio protetor. No corredor, ouvi duas damas cochichando. Grávida e sem marido. Deve estar usando o corpo para subir. Fingi não ouvir. Até que uma delas esbarrou em mim de propósito. Cuidado, disse ela fria. Nem todo favor dura. Antes que eu respondesse, uma sombra caiu sobre nós. Dura enquanto eu disser que dura, falou o Duque atrás de mim. As duas empalideceram. Excelência, balbuciou uma. Se eu ouvir mais uma palavra, continuou ele, vocês deixam o palácio antes do pôr do sol. Elas se curvaram e saíram às pressas. Eu fiquei parada, tremendo. Não precisava, comecei. Precisava sim, cortou. O silêncio também é uma forma de violência. Olhou para mim sério. Aqui você não está sozinha. Naquela noite no quarto chorei em silêncio, não de medo, mas de algo mais perigoso. Alívio. Porque pela primeira vez desde que fui abandonada, alguém não estava me perguntando o que eu tinha feito de errado. E isso mudava tudo. Os dias começaram a ganhar uma cadência estranha, quase perigosa. Não porque algo ruim acontecesse, mas porque nada acontecia. E para alguém como eu, a paz sempre soava provisória. Todas as manhãs, eu atravessava os mesmos corredores, agora reconhecendo o som dos meus próprios passos. O palácio já não me engolia inteira. Ainda assim eu sentia os olhares. Alguns curiosos, outros duros. Havia também os que me observavam como quem espera uma queda inevitável. Na cozinha menor, reservada às refeições do Duque, o silêncio era diferente. Ali ninguém cochichava. Ninguém ousava comentar minha barriga, que já não cabia sob o avental. Era como se aquele espaço estivesse fora do resto do palácio, protegido por uma regra invisível. Naquela manhã, enquanto mexia um caldo, ouvi passos firmes atrás de mim. Está muito cedo para você ficar em pé tanto tempo, disse ele. Virei-me devagar. A sopa não se faz sozinha, nem a criança, respondeu, sério. Sente-se. Eu termino. Achei que fosse brincadeira. Não era. Não posso permitir isso. Não está permitindo, disse ele pegando a colher. Está obedecendo. Sentei, incrédula, enquanto o Duque Caio Valeran mexia a panela com movimentos precisos demais para um homem que, segundo diziam, só sabia lidar com guerras e leis. Aprendi quando era jovem, explicou, sem me olhar. Antes de ser Duque, fui muitas coisas. Como o quê? Perguntei. Ele pensou por um instante, invisível. A palavra ficou no ar. Enquanto comíamos, ele abriu um mapa sobre a mesa. Este é o reino de Valíria, disse. E este ponto... Tocou com o dedo. É onde você nasceu. Me inclinei para ver. Como sabe? Mandei investigar. Meu corpo enrijeceu. Por quê? Porque as pessoas sempre vêm de algum lugar, respondeu. E esse lugar costuma explicar muito. Suspirei. Lá, uma mulher grávida sem marido não dura muito. Aqui também não, ele disse. A diferença é que aqui eu mando. Houve uma pausa. Depois, algo que não era comum. Ele perguntou com genuína curiosidade. De onde você se sente agora? Demorei. Não sei. Entre um lugar e outro. Ele assentiu, como se entendesse. Naquela tarde fui chamada ao pátio interno. Não por ordem do Duque, mas por curiosidade alheia. Criados, guardas, até aprendizes de escriba fingiam tarefas enquanto me observavam. Uma jovem criada se aproximou nervosa. Posso perguntar uma coisa? Disse. Se for com cuidado, respondi. Ela sorriu, tímida. De onde a senhora vem? Antes que eu respondesse, outras vozes se animaram. Sim, de onde? Da capital ou do interior? Tem família? Percebi algo ali. Não era só curiosidade maldosa, era reconhecimento. Gente como eu, tentando se localizar no mundo. Eu venho de um lugar onde a gente aprende cedo a calar, falei. E vocês? Houve risos contidos. Eu sou de Leste Velho, disse um guarda. Lá, a fome chega antes do inverno. Eu sou do Sul, falou a criada. Minha mãe ainda mora lá. O pátio se encheu de histórias pequenas, mas verdadeiras. Pela primeira vez não fui apenas a cozinheira grávida do Duque. Eu era alguém entre outros alguéns.
Se você que está ouvindo essa história também veio de longe, de uma cidade pequena ou de um lugar esquecido, conta pra gente nos comentários de onde você está assistindo. Às vezes, saber que não estamos sozinhos muda tudo. O momento se desfez quando uma voz cortou o ar. Que reunião interessante. Era Helena Arques, dama da corte, conhecida por sua língua afiada e ambição mal disfarçada. Ela me analisou de cima a baixo. Não sabia que o pátio tinha virado sala de visitas. Nem eu, respondi, mas histórias gostam de espaço aberto. Ela arqueou a sobrancelha. Cuidado, histórias também podem ser usadas contra você. Como tudo neste palácio, rebati. Ela sorriu sem humor. Você acha mesmo que está segura? Antes que eu respondesse, passos conhecidos ecoaram. Ela não acha, disse o duque aproximando-se. Ela sabe. Helena se curvou, mas seus olhos queimavam. Só estava aconselhando. Não peça conselho onde não foi chamada, respondeu ele. E não ameace o que é meu dever proteger. A palavra dever pesou mais que qualquer outra. Quando ele se afastou, Helena murmurou quase inaudível. Nenhum homem protege assim sem querer algo em troca. Aquilo me acompanhou até a noite. No quarto, sentei na cama, mãos sobre o ventre. O que você acha? Sussurrei para o bebê. Estamos no lugar certo? Ele se mexeu forte como resposta. No dia seguinte, encontrei o duque no corredor. Elas acham que eu estou usando você, falei direto. Ele parou. E você? Eu só estou tentando existir. Ele me encarou, sério, depois falou algo que eu não esperava. Às vezes, existir já é um ato de rebeldia. Naquele instante entendi. Não importava de onde eu vinha. Importava de onde eu estava sendo vista agora. E isso começava a incomodar gente demais. A mudança não veio com gritos. Veio com portas que demoravam mais a abrir. Com convites que não chegavam. Com silêncios que pesavam como acusações. Quando alguém passa a ser visto demais, o mundo começa a cobrar. Eu senti isso no corpo antes de entender com a cabeça. Na terceira semana, acordei com uma dor diferente, profunda, que me fez sentar na cama ofegante. A parteira veio às pressas, examinou com cuidado e disse que não era hora ainda, mas que eu precisava descansar mais. O corpo guarda o que a boca engole, murmurou ela, enquanto arrumava os lençóis. E você anda engolindo muita coisa. Tentei sorrir. Já engoli coisa pior, ela me olhou firme. Não banalize o que dói, nem por coragem. Mais tarde, quando desci para a cozinha, encontrei o duque encostado à mesa lendo uma carta. Ele ergueu os olhos no instante em que me viu. Quem mandou você sair da cama? Perguntou seco. Eu não estou doente. Está grávida, corrigiu, e cansada. Eu não sei descansar sem sentir culpa. Ele dobrou a carta com cuidado exagerado. Isso é algo que ensinam as mulheres muito cedo, disse. Trabalhar até desaparecer. Houve um silêncio tenso. O que houve, Tom? Perguntei, apontando para a carta. Nada que você precise carregar, respondeu. Mas eu já tinha aprendido. Quando ele dizia isso, era porque o peso era grande. Naquela tarde, descobri sozinha. No mercado interno do palácio, ouvi 2 mercadores conversando. Dizem que o duque perdeu o juízo. Por causa da cozinheira? Por causa do que ela representa. Voltei para o quarto com o coração acelerado. O que eu representava? Uma falha? Um desafio? Um espelho incômodo? À noite, durante o jantar, decidi perguntar. Estão dizendo coisas, falei, enquanto ele comia em silêncio. Sempre disseram. Não assim, ele pousou os talheres. Estão pressionando. Quem? O conselho, as famílias antigas. Respirou fundo. Eles não gostam de gestos que não controlam. Eu sou um gesto agora? Minha voz saiu baixa. Não, respondeu rápido demais. Você é uma pessoa, mas para eles, isso raramente importa. Me levantei, inquieta. Se eu for um problema, você não é, cortou ele. O problema é um sistema que prefere ver mulheres quebradas a mulheres protegidas. Aquela palavra, protegidas, já não soava simples. E qual é o preço disso? Perguntei. Ele demorou. Para você? Olhares, isolamento, julgamento. Fez uma pausa. Para mim, poder. Meu estômago revirou. Vão tentar tirar isso de você? Já estão tentando. No dia seguinte fui chamada à ala leste, onde nunca estivera antes. Um criado explicou, constrangido, que era a ordem do conselho. Queriam ver quem causava tanta comoção. Eu não sou um objeto, protestei. Eu sei.
ele disse baixo. Mas eles fingem não saber. Entrei na sala ampla, cheia de homens mais velhos, roupas caras, olhos frios. Falaram comigo como quem avalia mercadoria. Nome? Idade? Estado civil? Quando mencionei a gravidez, um deles sorriu de canto. Sem marido. Interessante. Respirei fundo. Sem marido, mas não sem dignidade. Alguns se mexeram incomodados. E qual é sua relação com o Duque? Perguntou outro. Profissional. Só isso? Só isso basta. O Duque entrou antes que a próxima pergunta viesse. Já chega, disse. Vocês não têm direito a isso. Temos o dever de proteger o reino, retrucou um conselheiro. Protejam-no de injustiças, então, respondeu ele. São de mulheres grávidas. O clima ficou pesado. Sua insistência está custando caro, alertou o outro. A imagem, as alianças... Se alianças exigem crueldade, disse o Duque, talvez mereçam ruir. Fomos embora em silêncio. No corredor, eu tremia. Desculpa, sussurrei. Eu não queria... Ele parou, me encarou. Não peça desculpas por existir, disse. Eles contam com isso. Naquela noite, sonhei que andava por um salão cheio de espelhos. Em cada um eu era vista diferente. Pecadora, vítima, ameaça, mãe. Acordei chorando. De manhã, encontrei uma carta na porta do quarto. Reconheci a letra antes mesmo de abrir. Era dele. O pai da criança. Escrevia como se tivesse direito. Dizia que soubera da minha sorte, que queria conversar, que talvez pudesse resolver a situação. Minhas mãos gelaram. Quando mostrei a carta ao Duque, ele fechou os olhos por um instante longo demais. Ele veio, disse. Eu não respondi. Não importa. A voz dele endureceu. A partir de agora, tudo muda. Eu tenho medo, confessei. Ele me olhou com algo novo no olhar. Não era só proteção, era decisão. Eu também, disse, mas medo não é motivo para recuar. Naquele momento compreendi. Ser vista tinha um preço, e o reino inteiro estava prestes a cobrá-lo. Ele não entrou no palácio como um invasor. Entrou como quem acredita ainda ter direitos. Eu o vi da janela do corredor inferior, descendo do cavalo com a confiança de quem nunca aprendeu a pedir desculpas. Tomás Leal parecia mais magro, o rosto marcado pelo sol e pela pressa, mas o sorriso era o mesmo, aquele que prometia abrigo e entregava abandono. Meu corpo reagiu antes da mente. As mãos suaram. O bebê se mexeu, inquieto. Não, murmurei, aqui não. Mas o passado não pede permissão. Ele exigiu audiência, disse ter negócios pendentes. Disse meu nome em voz alta, como se ainda fosse dele. O palácio inteiro pareceu prender a respiração. O Duque foi avisado imediatamente. Você não precisa vê-lo, disse Caio firme. Eu posso resolver. Não, respondi. Se ele veio, é porque acha que ainda manda em mim. Eu preciso olhar para isso. Caio me encarou por um momento longo. Então não estará sozinha. Entramos juntos na sala de audiências menor. Tomás sorriu ao me ver, abriu os braços num gesto ensaiado. Lívia, disse, você está... diferente. Grávida, corrigi. Como estava quando você foi embora? O sorriso dele vacilou só um pouco. Eu precisei de tempo para pensar. Pensar em você, respondi, porque em mim não pensou. Ele pigarreou, olhando em volta, claramente desconfortável com a presença do Duque. Não sabia que trabalhava tão perto do poder. Caio deu um passo à frente. Fale comigo, disse. O que quer? Tomás respirou fundo, como quem ensaia uma verdade. Vim buscar o que é meu. Senti o chão ceder sob meus pés. Eu não sou sua, falei, antes que Caio respondesse. E essa criança também não é um objeto esquecido que se recupera quando convém. É meu filho, ele rebateu erguendo a voz. Tenho direitos. Direitos se constroem, disse o Duque frio. Não se abandonam e depois se exigem. Tomás riu nervoso. O senhor não entende. Ela é só uma mulher simples, está sendo usada. Quando isso acabar, vai descartá-la. O silêncio foi absoluto. Caio não gritou, não ameaçou. Apenas falou com uma calma que gelava. Saia, não até resolvermos isso. Agora, repetiu o Duque, ou eu resolvo por você. Tomás olhou para mim tentando uma última cartada. Lívia, pense no futuro. Uma criança precisa de um pai. Dei um passo à frente,
sentindo o peso do ventre, mas também uma força que eu não conhecia antes. Uma criança precisa de presença, respondi. E você nunca esteve. Ele tentou tocar meu braço. Caio foi mais rápido. Não encoste, disse. Nunca mais. Tomás saiu escoltado, lançando promessas vazias pelo corredor. Quando a porta se fechou, minhas pernas cederam. Sentei, ofegante. Eu achei que ia quebrar, confessei. Caio se ajoelhou à minha frente, algo impensável para um duque. Você ficou de pé, disse. Isso muda tudo. Ele pode voltar. Se voltar, respondeu, não será como hoje. Naquela noite o palácio fervilhou de rumores. Alguns diziam que eu tinha seduzido 2 homens poderosos, outros que o duque perdera o juízo por honra ferida. Nenhum dizia a verdade. No quarto, escrevi uma carta que nunca enviei. Para minha mãe, para mim mesma, para a mulher que eu estava deixando de ser. Eu sobrevivi, escrevi. Mesmo quando tentaram me reduzir. Dias depois, Caio me chamou para caminhar no jardim interno. O inverno começava a ceder. O conselho está dividido, disse. Alguns querem forçar um acordo, outros me enfraquecer, por minha causa. Não, corrigiu, por causa do que eu escolhi fazer. Parei encarando-o. E o que você escolheu? Ele demorou a responder. Não repetir o silêncio que vi quando era criança, disse por fim. Minha mãe também foi deixada para trás. O ar entre nós mudou. Eu não posso te prometer facilidade, continuou. Só verdade. Então já é mais do que eu tive, respondi. O bebê se mexeu forte. Caio pousou a mão perto sem tocar. Ele sente quando você fica firme, disse. Sorri, cansada. Eu também. Naquele dia entendi. O passado só tem poder quando encontra portas abertas, e eu estava aprendendo a fechá-las. Nada se espalha mais rápido que uma história mal contada. Em poucos dias, Valíria inteira parecia saber da cozinheira grávida, do antigo amante rejeitado e do duque que se colocara entre ambos. Nas tavernas exageravam, nos salões distorciam, nas igrejas sussurravam como advertência moral. E o conselho decidiu agir. A convocação chegou numa manhã fria, selada com cera oficial. Não chamava só o duque, chamava o caso. Eles não podem me julgar, eu disse, lendo as linhas pela 3ª vez. Podem tentar, respondeu Caio. E vão. Então eu não vou. Ele me olhou com seriedade. Vai sim. Não para se defender, para existir diante deles. A sala do conselho estava cheia. Bancos ocupados por nobres, escribas atentos, guardas imóveis. No centro, um espaço vazio demais para caber em mim. Quando entrei, o burburinho cessou. Tragam a mulher, disse um dos conselheiros. O nome dela é Lívia, corrigiu o duque. E ela entra por vontade própria. Fiquei de pé, mãos apoiadas na barriga. Estamos aqui, começou o mais velho, para avaliar a conduta imprópria que ameaça a estabilidade do reino. Minha gravidez? Perguntei. Ou a proteção que recebo? Alguns se remexeram. Uma mulher grávida sem marido, vivendo sob tutela direta do duque, levanta questões, disse outro. Levanta preconceitos, respondi. Cuidado com o tom. Cuidado com o julgamento, retruquei, sentindo o coração acelerar. Eu não pedi para ser abandonada, não pedi para ser usada como exemplo. Só pedi trabalho. E recebeu favores além disso, acusou Helena Arques, presente como convidada. Recebi dignidade, respondi. Coisa rara aqui, ao que parece. O murmúrio cresceu. O pai da criança se apresentou, disse um conselheiro. Ele tem direitos. Ele teve escolhas, me falei, e escolheu ir embora. Caio se levantou. Este julgamento é uma farsa, disse. Estão usando o corpo de uma mulher para me atingir. O senhor ultrapassou limites, acusaram. Colocou emoção acima da razão. Coloquei humanidade acima do medo, respondeu. Um conselheiro bateu o bastão. Chega. A decisão é simples. A mulher deve deixar o palácio após o parto. A criança será entregue à família do pai. Meu mundo girou. Não, sussurrei. Vocês não podem. Caio ficou imóvel por um segundo. Depois falou, claro e firme. Podem tentar impor isso, mas eu não cumprirei. Isso é desafio direto à autoridade do conselho. Então anotem, disse ele. Eu desafio. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Se seguir por esse caminho, alertou o mais velho, perderá apoio, terras, talvez o título.
Caio olhou para mim, não como duque, como homem. Há títulos que não valem a própria consciência. As vozes se elevaram. A sessão foi suspensa às pressas. Fomos escoltados para fora sob olhares cortantes. No corredor, minhas pernas falharam. Caio me amparou. Eu não queria isso. Chorei. Você vai perder tudo. Talvez, disse ele. Mas não vou perder a mim mesmo. Por quê? Perguntei desesperada. Por que eu? Ele respirou fundo. Porque quando eu te vi naquela cozinha, disse, vi minha mãe. E vi o reino que eu prometi não repetir. Naquela noite Valíria ferveu. Alguns apoiavam o duque, outros pediam sua queda. Cartas chegaram, ameaças veladas, apoios tímidos. Tomás tentou de novo. Mandou emissários. Foi recusado. No quarto, em meio à dor e ao medo, senti a primeira contração verdadeira. Ainda não, sussurrei. A parteira confirmou. O corpo responde ao estresse. Precisamos de calma. Caio sentou ao meu lado. Seja qual for o desfecho, disse, você não enfrentará sozinha. Segurei a mão dele, forte. Então que o reino decida, falei. Eu já decidi por mim. Lá fora os sinos tocaram, não por celebração, por aviso. Valíria estava em julgamento. E com ela, o homem que ousou amar, onde só esperavam obediência. O reino não dormiu naquela semana, nem eu. As contrações vinham e iam como ondas traiçoeiras, trazendo com elas uma sensação estranha de urgência, como se meu corpo soubesse que o mundo lá fora estava prestes a mudar. A parteira pedia calma. Mas como se pede calma quando o chão político treme sob seus pés? Caio também não dormia. Eu o via caminhar pelos corredores à noite, o som de seus passos denunciando decisões que pesavam mais que qualquer decreto. Ele conversava com guardas antigos, lia cartas à luz baixa, rasgava algumas sem terminar. O duque estava sendo cercado, não por espadas, mas por expectativas. Numa dessas noites ele entrou no meu quarto sem anunciar. Desculpa, disse. Eu precisava ver você. Está tudo bem, respondi. Eu também não consigo fechar os olhos. Ele se sentou na cadeira ao lado da cama, as mãos entrelaçadas. Amanhã, o conselho vota, falou. Ou aceitam minha posição, ou me afastam. E se te afastarem? Perguntei. Ele ergueu o olhar, firme. Eu já pensei nisso. Pensou em me deixar? A pergunta escapou antes que eu pudesse segurá-la. Ele se levantou de imediato. Nunca. A palavra foi tão clara que doeu. Mas pensei, continuou, em sair, em abdicar antes que me tirem. Isso impediria que usassem você como moeda. Meu coração disparou. Você faria isso? Sim. Por mim? Ele hesitou. Por tudo o que isso representa. E Valíria? Perguntei. O povo? O povo já está dividido, respondeu. Alguns me chamam de traidor, outros de louco, mas há algo novo acontecendo. O que? Eles estão discutindo, disse ele. Não sobre você, sobre o sistema. Fiquei em silêncio. Uma mulher grávida expôs mais falhas do que uma revolta armada, completou. Na manhã seguinte, acordei com dor contínua. Dessa vez, não passou. A parteira foi chamada às pressas. É cedo, disse, mas o parto começou. Caio entrou no quarto quando ouviu. Agora? Perguntou. Agora. Respondi suando. Ele fechou os olhos por um segundo, como se pedisse força. Depois, sentou-se ao meu lado. Respire comigo. Lá fora, o conselho se reunia. Aqui dentro, meu corpo travava outra batalha. As horas se arrastaram. A dor vinha em ondas longas, arrancando de mim gemidos que eu não sabia que tinha. Em cada contração eu pensava, que mundo espera por você? Em algum momento ouvi passos apressados no corredor. Um mensageiro entrou, ofegante. Excelência, disse a Caio. A votação terminou. Meu coração quase parou. E? Ele perguntou. O homem hesitou. O senhor foi destituído do cargo, com efeito imediato. O quarto ficou em silêncio absoluto, quebrado apenas pela minha respiração irregular. Obrigado, disse Caio. Pode se retirar. O mensageiro saiu, constrangido. Eles venceram, sussurrei. Caio se aproximou de mim, segurou minha mão. Não, disse. Eles escolheram, eu também. O que vai acontecer agora? Perguntei entre uma contração e outra. Vou sair do palácio ao amanhecer,
respondeu. Com você, se você quiser. As lágrimas escorreram. Você perdeu tudo. Não, corrigiu. Perdi um título. Uma dor mais forte me arrancou um grito. Ele está vindo, anunciou a parteira. Não há mais volta. Caio não saiu do meu lado. Olhe para mim, disse ele firme. Você está segura e pela primeira vez em muito tempo, eu acreditei. O parto foi longo, difícil, exaustivo. Houve momentos em que pensei que não conseguiria, em que o medo me atravessou como lâmina. Mas quando ouvi o choro, forte, vivo, algo dentro de mim se refez. É um menino, disse a parteira sorrindo. Caio chorou, sem esconder. Ele pegou o bebê com mãos trêmulas, como quem segura o futuro sem saber como nomeá-lo. Ele nasceu livre, disse. Naquela noite, enquanto eu dormia exausta, Caio escreveu sua abdicação formal. Não houve cerimônia, não houve aplausos, apenas a assinatura de um homem que escolheu perder poder para não perder a alma. Ao amanhecer, deixamos o palácio por uma porta lateral, sem escolta, sem pompa. Alguns criados nos observaram em silêncio, outros inclinaram a cabeça. Uma criada chorou. Obrigada, murmurou. Caminhamos até a carruagem simples que nos esperava. Antes de subir, olhei para trás, para as torres altas, frias, que tinham sido abrigo e ameaça. Você se arrepende? Perguntei. Caio balançou a cabeça. Não. E você? Apertei o bebê contra o peito. Pela primeira vez, não. Partimos sem saber exatamente para onde, mas sabendo com clareza o que não aceitaríamos mais. O reino ficara para trás. Mas algo muito maior tinha acabado de nascer. Você que ficou até aqui, que caminhou com a gente por escolhas difíceis e silêncios quebrados, curta e se inscreva no canal, porque histórias como essa não são apenas contadas, elas são sentidas, e algumas ficam para sempre. Partimos antes que o sol se firmasse no céu. A estrada ainda guardava o frio da madrugada, e o rangido da carruagem parecia marcar cada batida do meu coração cansado. O bebê dormia no meu colo, pequeno, quente, real. Cada respiração dele me lembrava que tudo tinha valido a pena. Para onde vamos? Perguntei enfim. Caio segurava as rédeas com firmeza, mas sem pressa. Para um lugar onde ninguém nos conheça pelo que fomos, respondeu. Só pelo que fizermos daqui em diante. Não era uma promessa grandiosa, era algo melhor, era possível. Os primeiros dias foram duros, a hospedaria era simples, o dinheiro contado, e o corpo ainda se recuperava do parto. Caio aprendeu rápido o peso das coisas pequenas, buscar água, acender o fogo, esperar. Nunca reclamou. Nunca me fez sentir que eu devia algo além da verdade. Uma noite, enquanto o bebê chorava sem motivo aparente, eu desabei. Eu tirei tudo de você, disse entre lágrimas. Seu nome, sua casa, sua posição. Ele pegou a criança com cuidado, embalando devagar. Meu nome ainda é meu, respondeu. E minha casa é onde vocês estão. Foi ali que entendi. O poder que ele perdera era o mesmo que agora nos libertava. As notícias de Valíria chegavam aos poucos. Diziam que o conselho enfrentava resistência, que criados, artesãos e até pequenos nobres começaram a questionar decisões antigas. Não por nós, mas por si mesmos. Você mudou o reino, falei certa vez. Não, ele respondeu. Você mostrou o que ele escondia. Com o tempo, encontramos um lugar fixo. Uma vila perto do rio, onde o cheiro de pão fresco se misturava ao de terra molhada. Abri uma pequena cozinha. Cozinhar voltou a ser o que sempre foi para mim: cuidado. As pessoas não perguntavam muito, e quando perguntavam, eu dizia a verdade simples. Tive ajuda quando mais precisei. Caio passou a ensinar. Leitura, contas, história. Não como Duque, como alguém que sabia. Você sente falta? Perguntei um dia. Ele pensou. Sinto falta de quem eu poderia ter sido se tivesse obedecido, disse. Mas não desse homem que fui. Nosso filho crescia forte, tinha os olhos atentos de Caio e minha teimosia. Às vezes, eu o observava dormindo e pensava em tudo que quase nos foi tirado. O que vamos dizer a ele quando perguntar? Questionei. A verdade, respondeu Caio. Que o mundo tentou nos dobrar e que escolhemos ficar de pé. Na primavera seguinte recebemos uma carta. Não tinha selo, não tinha exigência. Era de Marta, da cozinha do palácio. Ela escrevia que outras mulheres agora
Trabalhavam grávidas sem medo, que ninguém mais fora expulsa em silêncio, que o nome de Caio ainda era dito, não com temor, mas com respeito contido. Dobrei a carta com mãos trêmulas. Algo ficou, murmurei. Sempre fica, disse ele, mesmo quando partimos. Naquela noite, sentei à porta, observando o céu escurecer. O bebê dormia. Caio se aproximou, sentando ao meu lado. Se pudesse voltar atrás, comecei. Ele me interrompeu, suave. Eu escolheria tudo de novo, sorri. Não um sorriso de conto perfeito, um sorriso cansado, real, porque finais felizes não são ausência de dor, são presença de sentido. Nós não vencemos o reino, não derrubamos tronos, não mudamos leis com decretos, mas mudamos destinos, o nosso. E às vezes isso é o começo de tudo.